Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso Pod Jovem! É isso aí, hoje nós temos um capítulo muito especial para falar de alguém muito especial e eu vou deixar a introdução com o nosso amigo William. Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês estarem nos acompanhando. Não é de costume nosso, mas hoje eu vou fazer um pedido especial antes de nós iniciarmos aqui a nossa temática. Você que nos assiste, você que acha o nosso conteúdo relevante, eu queria pedir para você deixar um like aí, porque aí o YouTube, até engasguei para falar, entende que esse conteúdo é relevante e espalha o vídeo para outras pessoas também tenham esse acesso, ok? Nós vamos continuar no mesmo pensamento do vídeo anterior. Nós falamos quem é Deus e agora nós queremos falar quem é Jesus. Estamos nessa linha de pensamento. Eu vou iniciar aqui. Tem um texto que eu acho que ele é muito propício para isso. É o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 8, e o versículo de número 27. Palavras de Jesus aqui. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta: o que é que as pessoas estão falando acerca do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E responderam: eles estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, ou algum outro dos profetas. E Jesus perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, veja que aqui dentro da história bíblica mesmo, o próprio Jesus já pergunta para os seus discípulos: o que os homens estão falando ao meu respeito? E isso há muito tempo atrás, há mais de 2 anos atrás. E hoje a gente levanta essa mesma questão: quem é Jesus hoje na nossa era, na nossa atualidade? Se nós formos falar o que a grande maioria das pessoas elas dizem a respeito de Jesus, tem aqueles títulos, aqueles nomes que são mais comuns acerca de Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, o Senhor, o Messias, o Cordeiro de Deus, advogado, Rei dos Reis, enfim. E tem outros títulos mais técnicos que nós encontramos dentro da Bíblia e nós vamos discorrer acerca disso. Mas o fato é que a nossa temática hoje é quem é Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos com os nossos irmãos Diego, Anderson, Cleide, Denis. E nós vamos discorrer nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você. Por isso, fique até o final, que é mais uma oportunidade de aprendizado. Certo, meus amigos? É isso aí. Bom, nós escolhemos falar de Jesus porque ele é o humano nascido de uma mulher que teve a capacidade de dividir o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. É o ser que viveu neste mundo conosco, né, na humanidade aqui, no qual ele é referência praticamente para tudo. Para um pai, né, pai de multidão, pai espiritual. Ele é referência como líder, como conselheiro, como tudo que você precisar, ele é uma referência. E há diversas crenças, diversas religiões que o colocam como determinadas posições, mas nós queríamos aqui dar ênfase e colocar ele para o que representa para nós como cristão, como pessoas que seguem o Evangelho, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele veio para ministrar, e entender o que é Jesus literalmente para nós cristãos. Quer falar alguma coisa, meu amigo Denis? Pode ser. Jesus, ele foi alguém que veio, né, como o Cleito falou, e o presbítero William também falou, né, que a questão de quem é Jesus, né, os próprios discípulos questionaram isso, né, quando ele acalmou a tempestade, mandou o vento aquietar. Quem é Jesus? Jesus perdoou um homem, um paralítico de Cafarnaum, e perguntaram quem é Jesus, né, mais uma vez. E quem é que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados? Se a gente for parar para analisar, o pecado não foi feito diretamente contra Jesus. Quando Jesus fala o seu pecado está perdoado, e no final ele fala não peques mais, é porque o pecado causou aquilo. Mas por que Jesus deveria perdoar? Se o pecado
quando a gente comete é contra Deus. É porque Jesus é Deus. E só Deus pode perdoar pecados. E é por isso que as pessoas que estavam ali não entenderam, né? Quem é esse que perdoa pecados? Quero fazer uma leitura aqui no texto de Isaías, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel. E aí eu quero fazer continuidade nesse texto, porque Mateus vai falar sobre ele no versículo 1 e no capítulo 1, versículo 23, que diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Deus conosco, né? No Evangelho também de João, no capítulo 1, vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. E tudo se fez por ele. E tudo se fez por ele. Tudo que foi feito por meio dele. Jesus é Deus. Jesus é a causa de nós estarmos aqui. E não só isso, né? Eu não vou falar mais para poder deixar a gente discorrer os outros textos aí. Mas dá vontade de ficar aqui, né? E aí eu quero... Quem quer falar aí? Tio, Diego? Fiquem à vontade aí. Tio, indo nessa linha que o Denis está falando aqui, nós sabemos que a Bíblia nos traz que Jesus ele foi prometido por Deus desde o início, quando teve lá o erro no Gênesis e tal. Mas João, principalmente no capítulo 1, ele fala que, como o Denis disse, que ele era o Verbo, estava desde o início. E aí, às vezes a gente tem essa confusão quando as pessoas não se aprofundam muito na palavra, acreditam-se ou tem a superficialidade de que Jesus ele iniciou a partir do momento que Maria engravidou e aquele momento começou Jesus. Mas nos ajude com essa questão de João com Jesus do princípio, cara. Muito bom. Bom, pode ser a todos, né? É uma das riquezas mais eminentes que nos torna apaixonantes por Jesus, essa questão da sua clareza, né? De como é perfeita toda a coletânea bíblica revelando o plano perfeito de Deus. E a coluna central disso é o próprio Jesus. Ele é o eixo, ele é o protagonista de tudo isso. Apocalipse 13, versículo 8, ele vai dizer que existe uma execução a ser feita, um plano perfeito a ser executado. E é colocado isso como o Senhor, como um ponto principal. Ele fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava sacrificado. Só que o que me chamou mais atenção também em Éfeso, capítulo também 1, e versículos 5 e 6 vai falar assim que Deus, né, por bondade elegeu tanto a humanidade como Cristo, é dado um para com o outro. E aí, o que mais me chama a atenção é que Salmos de número 33, versículo 6 vai declarar assim que todo o exército, tudo que foi criado, saía pela boca de Deus e pelo seu Espírito se concretizava. Então, quando a gente começa a mexer na estrutura bíblica, a estrutura bíblica vai apresentar um Senhor que já existia. E o Verbo vai dizer assim que ele é um agente que tem toda a sabedoria. É a palavra criadora. Tudo foi se formado por ele. E aí, João Batista ele vai dizer algo que eu sou também muito apaixonante, que é muito profundo. Capítulo 1, versículo de número 30, vai dizer assim: este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem toda a primazia, porque já existia antes de mim. Significa que antes de tudo for criado, Cristo já existia. Então, quando João vai e enfatiza no 29, fala: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A finalidade do Verbo se encarnar é a única forma de expressar para tudo que foi criado que Deus ama a humanidade e que Cristo é a revelação do seu amor para conosco. Excelente.
indo nessa linha que eu acho que tá legal. Vocês me corrijam e me tesouram se preciso for. Mas agora aqui, Will, a gente está indo numa linha que eu acho que faz sentido daquilo que a gente estava conversando. Então Jesus, desde o início, desde o princípio, ele estava presente com Deus. Então Deus, ele foi o idealizador, o planejador. Jesus, ele foi o executor. E aí nós temos a figura do Espírito Santo, que nós não vamos detalhar agora, que é o próximo vídeo. Por favor. Mas ele veio para confirmar e nos convencer sobre a obra de Jesus, certo? Sim. Eu queria que você, Will, nos ajudasse nesse sentido, desde o início, né? Obviamente não detalhadamente, mas como o tio disse, Jesus Cristo, ele já foi o sacrifício desde o início de todas as coisas. E como no decorrer do Novo Testamento, por exemplo, a gente vê a figura de Jesus e essa revelação vem trazendo para a gente para até chegarmos nos dias de hoje. Muito bom. O tio falou algo muito interessante. Ele é o eixo central. Assim, primeiro, só um adendo aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, ele é o principal personagem da história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, ele é o principal personagem da história da humanidade. Ele é o personagem mais conhecido. Jesus nunca escreveu um livro, mas é o homem que mais tem livros a respeito dele mesmo. Ele é o personagem que mais divide opiniões. Ele é a figura central do cristianismo. E não só do cristianismo, e até outras religiões. Então Jesus, toda a estrutura bíblica aponta para ele, desde a criação. Se nós fazemos algumas considerações bíblicas aqui, nós vamos ver que do Gênesis ele está presente. Já quando há a queda do homem, Deus já o apresenta como solução. Sim. Porque ele é aquele que pisaria a cabeça da serpente. O problema da humanidade vem pelo pecado, mas é ele quem vai dar a solução ao pecado. E aí, a Bíblia é uma revelação progressiva. Eu gosto disso, eu gosto desse termo. A Bíblia é uma revelação progressiva. O Moisés, ele é o maior legislador do Antigo Testamento, mas ele se levanta e ele diz: haverá de se levantar um profeta muito maior do que eu. Então, toda a estrutura bíblica do Antigo Testamento é como se estivesse apontando assim, todas as festas dos judeus no Antigo Testamento, a construção do tabernáculo apontava para Cristo, os salmos apontavam para Cristo, os profetas apontavam para Cristo, todas as profecias do Antigo Testamento, elas desembocam em Cristo. E aí, como houve a citação dos meus amigos aqui, em João se cumpre isso, o verbo se fez carne. Mas interessante é que Pedro, na sua primeira epístola universal, ele vai dizer o seguinte: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, que vocês receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. E ele fala que esse mistério foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, como que eu posso dizer? Deus, ele não foi pego de surpresa com o pecado. Cristo já estava antes de todas as coisas, antes da criação, com Deus, arquitetando toda a história da humanidade. Já era o plano perfeito. Já era o plano perfeito. Então, assim, quando Cristo aparece no Novo Testamento, ele vem, e tem um versículo em João que eu gosto aqui também, que é João capítulo 1, versículo 18, diz assim, nós estávamos até falando aqui antes: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus veio para enfatizar Deus. Ele é Deus. Ele não é um Deus menor, como muitas pessoas acabam se confundindo. É como o Cleito falou muito bem. A obra da salvação, que é a maior obra descrita na palavra de Deus, ela tem as suas divisões. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito segura um pouco. Nós vamos falar dele ainda, mas é ele quem vai aplicar. Então, quando a gente vê os evangelhos, Jesus ele vai se apresentar. Ele fala: o Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio salvar, eu vim dar vida e vida com abundância. Então ele veio cumprir os desígnios e os propósitos do Pai. Veio solucionar aquilo que o homem, a aliança e a quebra de identidade que aconteceu no Jardim do Éden. Então ele vem dar solução. Eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia é uma história de amor. O resumo da Bíblia é que ela é uma história de amor. Amor de um Deus
que amou a humanidade de tal maneira, João 3,16, que esse Deus vai pegar o seu único filho, o unigênito, o primogênito de toda a criação, e vai entregar em favor dos homens. Então, esse é o enredo da Bíblia. A Bíblia quer falar de Jesus, ela aponta para Jesus. No Gênesis, ela fala de Jesus, que ele vai dar a solução para o erro do homem, e no Apocalipse ela termina enaltecendo a Cristo, porque ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e os salvos, a igreja redimida e lavada no seu sangue, os 24 anciões estão ovacionando a Cristo Jesus. É isso aí. Diegão, fica à vontade, Diegão, para falar de Jesus, que eu sei que você ama falar de Jesus. Deus. Cara, assim, aqui hoje eu queria ficar mais aprendendo mesmo, depois que já foi falado aí tanto, né? Realmente é maravilhoso, né? Falar sobre Jesus e seguindo essa linha, né? Jesus é Deus e vós, quem diz que sou, né, irmão? Jesus é Deus, é o verbo encarnado, né? Como já foi citado aí pelos irmãos, na questão de revelar a obra de Deus para o ser humano. A gente estava conversando aqui antes da gente dar início, né, ao pod, e eu estava falando sobre a questão do livro de João, né? O livro de João, ele foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. Quando o livro de João ele foi escrito, os discípulos já haviam morrido, né? Já tinham sofrido mártires, né? E quando o Evangelho de João ele é escrito, né? Naquela época, né? No finalzinho assim do primeiro século, acho que é uma das coisas que foi uma luta, né? Para os cristãos assim da igreja primitiva, foi a questão do gnosticismo, que é quando junta a questão da fé judaica com a filosofia, né? E aqui, tipo assim, até fiz umas anotações aqui, né? Que na questão do dualismo também, né? Que era pregado muito pela questão do povo grego, né? Que eles negavam a divindade de Cristo, pelo fato de que eles falavam que o espírito é essencialmente bom e a carne é essencialmente má. E se Cristo era carne, não tinha como ele ser bom. E se ele era bom, não tinha como ele ser Deus, né? E João, ele vem para mostrar, né, que Jesus, ele era Deus, né? O verbo que se fez carne, né? E assim, uma das coisas que eles também não acreditavam, né? Que era a questão da reencarnação, da ressurreição e da criação. E João ele vem para debater, né? Com todas esses pensamentos, falando que Jesus ele não só era um Deus encarnado, como ele estava com Deus na criação. Ele estava com Deus, ele era Deus e tipo assim, como o William já citou, não era um Deus menor, mas um Deus na mesma essência, porque João ele fala assim que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele estava na criação, ele foi um Deus revelado aos homens, então ele se fez carne. E assim, o interessante é que a gente sempre fala, quando a gente fala da cruz, a gente fala, eu não daria a minha vida por alguém, né? E acho que o próprio Cristo fala, né? Porque por um justo, até alguém ousaria morrer, né? Só que pelo ímpio, ou por uma pessoa má, dificilmente alguém se entregaria. Só que a questão, às vezes a gente expressa errado, é que não tem como eu dar a minha vida por alguém, porque a vida não é minha. Não tem domínio sobre ela. Eu não tenho, tipo assim, eu não domino eu acordar amanhã. Só que Jesus era dono da própria vida. Ele se entregou a vida que era dele, se fazendo menor do que os anjos, se fazendo, porque Deus não morre, se fazendo carne para morrer, se fazendo menor do que a própria morte, cara.
Isso é incrível, meu. Então, assim, se fez carne por quê? Porque ele era a solução. Né? Para que na carne dele, a carne humana, Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. É isso que João quer apontar aqui. Né? Eu vou deixar vocês dar seguimento aí. Quer falar, Denis? Eu tô sentindo você Não, angustiado. é pra falar de Jesus, cara. Eu poderia ficar aqui, eu gosto demais, é sério, dá vontade de chorar, fico emocionado. Gente, é pra quem quer viver. Pra quem quer viver, tem que se aprofundar nisso. Mas se quiser puxar um tópico aí, eu tenho. Posso dar dois complementos? Fique à vontade. Quando o Diego falou assim sobre que ele era Deus, na realidade, Filipenses, ele vai dizer assim que, no capítulo 6, ele fala bem assim: e tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Capítulo 2, 6 de Filipenses. Que sentimento é esse? O amor mútuo. É isso que rege todo o ciclo da divindade. É o que une todo o ciclo da divindade, que depois a gente vai entrar na questão do Espírito. Só que o 6 me deixa assim totalmente impactado, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou em usurpação e ser igual a Deus. Quer dizer então que a ideia é que aqui, antes mesmo de tudo que foi criado, já estava numa esfera mesma com a do Pai. Então ele é Deus porque ele vivia na mesma esfera do Pai, por isso que ele é Deus. Então esse ponto, na mesma essência. Então ele já estava numa esfera com o Pai, sendo Deus. Ele deixa todos esses atributos, todas essas qualidades. E aí, qual que é a questão em si? O porquê ele deixou? Aí, João, capítulo 17, versículo 5, fala bem assim, ele declara isso. Aqui está o ponto principal da questão da criação, de tudo que foi arquitetado, de tudo que Deus quis se manifestar. Porque Deus permitiu o pecado, porque Deus necessariamente permitiu o pecado para que se revelasse o amor e o intuito de Deus ser manifesto. Está aqui. Eu te glorifico, 17:5. 17:5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, o intuito de Cristo se revelar é manifestar a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Dentro disso aí que você falou, o presbítero até citou esse versículo, citou os dois, né, que eu vou fazer a leitura aqui agora. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus trouxe a solução para o pecado. O pecado entrou e Deus trouxe a solução. Beleza? Deus trouxe a solução. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a solução. No capítulo 1 de Efésios, que foi o que o William citou também, no versículo 4, vai dizer assim: como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em caridade. Antes da fundação do mundo, Que coisa maravilhosa. existia um projeto chamado salvação, e a Bíblia vai falar, e é bem claro: não existe outro nome, não existe outro meio pelo qual nós haveremos de ser salvos, somente através do nome de Jesus. Jesus é aquele que veio para trazer a solução. Isaías, cadê Isaías? Estava aberto aqui, me ajuda, Isaías, capítulo 6. Capítulo 9, Versículo 6. versículos 6 e 7, aqui, Ele é o maravilhoso. Isaías, capítulo 9, versículo 6, deixa eu abrir, me ajuda aí, gente, você pode lá, aqui, 9, 6, versículo 6, porque um menino nos nasceu. Esse é o profeta Isaías 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O 7. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim
sobre o trono de Davi e o seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor. Jesus Cristo é o zelo do Senhor para a humanidade. Glória a Deus. Jesus Cristo é. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é o zelo do Senhor. É o zelo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, Para nós. é a maior demonstração de amor. É a maior demonstração de amor. Mano, posso cumprimentar você? Por favor, meu irmão, por favor. Colossenses Sentir a capítulo presença de 1, Deus. versículo 15, 16, vamos até o 18, 19. Fala bem assim, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que quer principados, que quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu Deus, que coisa linda. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprovou Deus que nele resiste e existe toda a plenitude. Que coisa maravilhosa. Você está entendendo o que é o nome Jesus? Eu não vou falar. E você entender o que está por detrás desse nome, a riqueza que existe, um ser que já existia, um ser que tem todo o domínio, toda a soberania, que tudo existe por ele criou tudo, tudo foi para ele e aprovou Deus, e o nome dele está aprovado por Deus, por tudo que foi criado, e toda a plenitude habita nele. Isso é a riqueza do nosso Jesus. Esse é Jesus. Quer falar alguma coisa? Olha, eu vou falar aqui, mas acho que vai ser minha última fala, eu já falei bastante. E assim, Eu acho que não, mas vai lá. tem alguma coisa para mim aí preparada. Mas eu acredito que tudo que foi falado, assim, enriqueceu muito o nosso conteúdo. Você que nos assiste e talvez você não professe a fé cristã, seja um pouco difícil dessa compreensão que Jesus ele é tudo. Jesus eu costumo dizer quando eu prego em algumas oportunidades que Jesus ele é o melhor de Deus. O melhor de Deus não vai vir na sua vida, a não ser que você ainda não tenha aceitado Jesus. O melhor de Deus ainda vai vir para você. Mas para nós que já professamos a fé cristã, o melhor de Deus já veio. Ele está conosco e é Jesus Cristo. Jesus quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, eu também gosto muito de fazer essa citação, porque amor não pode ser somente verbalizado. Se eu falar para o Tinho, eu te amo, meu irmão, mas e as ações que demonstram esse amor? É por isso que a palavra diz, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, mas como? Aí vem a ação de Deus. Ele entregou o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Isaías ele estrutura isso da seguinte forma, no capítulo 53, um dos mais famosos textos do profeta Isaías, que enaltecem a obra de Jesus Cristo. Ele fala no versículo 3 do capítulo 53, no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém falou assim para Jesus: desça da cruz. Se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Então a nossa vida, eu estava aqui ouvindo os irmãos falar, vi até o tema de pregação, sabe? Mas não vou falar agora para vocês não. Mas a nossa vida tem sentido quando Cristo torna-se o centro da nossa vida, porque nós entendemos o que é o amor de Deus. Sem Cristo não tem como nós compreendermos o amor de Deus. Como eu disse, a Bíblia é uma história de amor, e o eixo central da Bíblia é Jesus.
Mas eu quero levar para um... A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de Jesus, porque é uma temática que você nunca vai se esgotar, nunca vai ter fim, sempre vai ter algo novo para falarmos de Jesus aqui. Mas eu acho que não dá para encerrarmos esse episódio sem a gente ir para o lado de que está claro que Jesus, para nós, pelo menos que acreditamos, estava com Deus desde o início, idealizou todas as coisas, todo o planejamento. No Novo Testamento, com várias sinalizações da volta dele, eu gosto muito da simbologia de Abraão e Isaac. São várias coisas que a gente vê no Novo Testamento, como eu disse no início da fala, o tempo foi dividido em dois, antes de Jesus e depois de Jesus. E agora eu quero enfatizar no depois de Jesus, porque nós sabemos que ele veio, nasceu fruto de um milagre de uma mulher virgem, sem se coabitar com um homem, que para muitos isso não acreditam, é loucura. Nós estávamos falando aqui que o Evangelho ele é loucura, de você entender isso, só que o Evangelho ele é tão loucura que esse homem ele veio, se apequenou, se fez humano como nós, se fez servo, ele morreu numa cruz, ele passou por todo o sofrimento, chicotada, humilhação, carregou a cruz, e ele, Deus todo soberano, suportou tudo isso de uma forma calada, não merecendo, né? Porque aquilo era para nós. E o que mais me alegra muito é que ele sofreu isso, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele veio porque a obra de Jesus ela não parou por aí, ela foi concretizada por aí, e aí tem a fase 2, que é a ressurreição, porque nós como cristão, se você não acredita que Jesus ressuscitou, você não segue o cristianismo, você não segue o evangelho, você segue qualquer outra religião. Se você tem dúvida da ressurreição de Jesus, você profere qualquer outra fé, menos a evangélica é cristã. Porque parte desse princípio. Por quê? Ele ressuscitou, veio, continuou a obra dele durante um período aqui, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e o mais importante, que é o que faz com que nós nos perseveramos, que nós continuamos e acreditamos, é que ele vai voltar. E quando ele voltar, não será mais como o homem que nasceu de uma mulher, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém mais quer complementar sobre isso? Você já falou. Bom, eu queria só um versículo só, né, que entra no que você falou aí, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim, o versículo 15, e assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, nos ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. É isso aí. Por isso, meu irmão, que eu vou falar para você que está ouvindo e vendo esse episódio aqui, por isso que a Bíblia diz que não existe outro caminho para você ser salvo se não for por Jesus. Não existe outro caminho para você ser salvo se não for por Jesus. Então, nós estamos aqui falando de um Jesus que veio a esse mundo e é através dele que você tem um futuro na eternidade. E aí o William falou uma coisa que para mim assim mexeu muito comigo hoje, que não adianta nós falarmos para você de um Jesus que veio, morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, se você não tiver essa experiência com ele, se você não tiver uma conversão, porque talvez para você que não conheceu esse Jesus, não teve esse sentimento do que é Jesus, para você seja tudo loucura que nós estamos falando. Mas se você quer viver dessa loucura, o primeiro passo é reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, se render a Ele, que aí você vai fazer parte dos loucos por Jesus, certo? Já dizia Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E, bom, eu acho que, não sei, se vocês querem falar mais alguma coisa. Meu, assim, ó, dá para seguir no que o Neto falou, eu tô lendo aqui a continuação do versículo aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei-vos nos vossos pecados. Meu Deus, tipo, se a gente não acredita, meu... Posso complementar também? Fique à vontade. Colossenses, capítulo 1,
Versículo 27 fala bem assim: olha que profundo e entenda e entra na sua mente isso. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo entre vós, a esperança da glória. Dá para entender isso? É um manifesto de Deus, não é uma escolha sua. Se nós formos, olha, o que o Denis falou, se nós ficarmos aqui falando de Jesus, vocês vão ficar bravos com a gente. Não acaba É nunca. muito conteúdo, vai muito tempo. Então, assim, nós estamos aqui, a nossa proposta é falar de uma forma mais resumida, tentar abordar os tópicos mais relevantes. Não mas, que a obra toda não seja, mas então, você vê, a gente tem os que tomar pontos cuidado. chaves. Tomar cuidado, mas é uma fonte inesgotável, como nós costumamos falar aqui, né? Nós falamos de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo é uma fonte inesgotável e até para nossa compreensão nós somos limitados. Verdade. Eu creio que na eternidade Deus nos fará saber todas as coisas. Isso é um dos motivos dos quais eu quero estar na eternidade, porque lá todas as dúvidas que eu não consigo sanar aqui, mesmo a gente estudando e se dedicando, Deus ele vai fazer tudo isso claro para nós. E se nós já somos apaixonados por Cristo, mesmo com a nossa compreensão limitada pelo nosso pecado, por sermos humanos, imagine na eternidade, quando Deus de fato vai revelar Cristo em toda a sua essência, em toda a sua plenitude, e nós teremos a nossa compreensão totalmente clara, cristalina, limpa, vai ser uma coisa maravilhosa. Então convido a você, a eternidade é algo precioso, só que você tem que fazer uma escolha, você tem que decidir carregar a sua cruz. Servir a Cristo é perder a sua vida, mas Jesus disse que se você perder a sua vida aqui, você vai achar nele. E porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Quer falar? Eu quero, dentro do que eles falaram aí, Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, vai falar assim, ó, para finalizar. E não é um apelo não, porque a gente não precisa apelar para que as pessoas aceitem Jesus. Nós estamos apresentando Jesus e você fará a sua escolha. Tá? Então, só que é condicional também, gente, é o que eu costumo falar. Capítulo 22 de Apocalipse 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão alguns de fora. Quem são esses? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É o que está acontecendo no dia de hoje. Nós estamos aqui, pela misericórdia de Jesus, para testificar, para poder falar de Jesus. Então, não fique de fora. O fim está próximo, seja coletivamente, como eu costumo dizer, ou seja individualmente. Então, tem um hino do Anderson Freire que fala assim, pode ser agora, ele vem. Jesus já voltou para a vida de alguém. Pode ser no coletivo ou no individual. Se você não estiver preparado, não tem jeito para você. É isso aí. Eu acho que a gente deixa aqui uma prévia para um próximo capítulo, o Jesus do futuro. O Jesus do futuro, que é o Jesus que vem, que acho que dá pra gente falar exatamente só disso, baseado em Apocalipse, certo? Para encerrar a minha fala também aqui, aproveitando agora é a última. Voltando de novo no texto que o William leu inicialmente, né? E vós quem diz que sou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Como já foi dito aqui, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E a razão da nossa fé, da nossa vida, da nossa esperança, o autor e consumador da nossa fé, né? E eu queria deixar uma frase que eu tinha até anotado aqui, a respeito de Jesus. Um grande pensador, ele escreve, a gente só tem 3 opções: ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele diz ser, ele é o mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é louco. Agora, se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Porque foi ele mesmo que disse, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, Filho de Deus. Amém? É a minha
minha deixa aqui. É isso aí. Tudo certo, Tião? Tudo certo, amigo. Então é isso aí. Tudo certo. Galera, muito obrigado. Aconselho que siga a instrução do William. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve lá para saber as notificações. Dá um joinha lá, porque isso é importante, que nós estamos disseminando a palavra do Senhor nessa internet que muitas das vezes é utilizada para outros meios, mas nós estamos aqui utilizando para o meio que acredito que é de grande valia, que esse vídeo possa chegar até alguém, que essas palavras possam surtir efeito através do Espírito Santo, não por nós, porque nós não somos merecedores de nada, mas que o Espírito Santo ele venha falar mais nos vossos corações. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera! Deus abençoe.